Novo boletim da FBS não registrou novos casos de síndrome respiratória aguda grave no último fim de semana. Mas o Amazonas tem 19 mortes confirmadas por vírus sincicial. Mais de 30 mortes já foram registradas por H1N1. Novo sistema viário da Constantino Neri vai desafogar fluxo de 11 mil veículos na área. Temporal no Rio causa mortes e mais um trecho da ciclovia Timaya desabou durante temporal. Nova lei torna automática a adesão de consumidores ao cadastro positivo. Fim de farra nos Detrans de todo o país. Governo vai elevar número de pontos para motorista perder CNH e aumentar prazo de validade da carteira de habilitação. Israel inicia eleições legislativas que decidirão o futuro de Netanyahu. 2 bandidos assaltam aluno e atiram contra vigilante no campus universitário da UFAM. Corpo de mulher com sinais de estupro e marcas de tiros é encontrado nas matas da reserva Adolfo Duque. Por causa de dívida, mototaxista é morto com 14 facadas no bairro da Compensa. É o Jornal da Manhã que está começando. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Manaus será hoje tempo nublado e encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Prevê o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. O Clima Tempo fala que é de 90% a probabilidade de chover 21 milímetros e que a temperatura máxima será de 30 graus. 24 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade, com 99% de umidade no ar. Os ventos estão calmos com 9 km/h de velocidade. É terça-feira, 9 de abril. Chegamos aos 99 dias do ano. Faltam 266 para terminar 2019. Dia de Santa Maria de Clopas. Também é o Dia Nacional do Aço e o Dia da Biblioteca. Hoje é o aniversário do estado do Rio de Janeiro. Entre sábado e segunda-feira, o Rio Negro subiu 10 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 26 metros e 48 centímetros. Fatos marcantes da história. Em 9 de abril de 1969, o avião supersônico britânico Concorde 002, batizado de GBSST, realiza seu primeiro voo de testes. O avião é o mais rápido do mundo, superando a velocidade do som. Milhares de pessoas assistem ao voo que termina com êxito no aeroporto de Fairford. 1980, Figueiredo visita o Paraguai e devolve objetos pertencentes a Solano Lopes, tomados em 1870 como troféus de guerra. Agora 5h51 em Manaus. Local. Conduzir veículo automotivo registrado que não esteja devidamente licenciado lidera o ranking de infrações de trânsito registrados entre janeiro e março deste ano, segundo dados do DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas. Atualmente a frota da capital é de quase 800 mil veículos. Os dados também contabilizam as principais infrações ocorridas em 2018. O primeiro lugar no ranking é a falta de capacete, tanto do motociclista quanto do carona. Foram quase 25 mil autuações. Estacionamento em local proibido, infração é média, aparece em segundo lugar na lista. Foram 21.628 condutores multados por estacionar de forma irregular. No ranking avançado, sinal vermelho aparece em terceiro lugar. Ao todo, 17.255 pessoas foram multadas por dirigir sem usar o cinto de segurança, penalidade considerada gravíssima. Hoje é aniversário do Rio de Janeiro e é comemorado da pior forma. Um temporal matou 3 pessoas até agora. E a terça-feira começa com muita chuva. No Leme, 2 irmãs morreram soterradas. Na Gávea, um homem morreu ao ser arrastado pela correnteza. Escolas municipais cancelaram aulas nesta terça-feira. Cidade se mantém em estado de crise e o prefeito Crivella pediu para que as pessoas não saiam de casa. É grave a situação, já choveu quase 300 milímetros no Rio de Janeiro até este instante. Vamos às ruas da cidade. Roberto Pellegrini traz informações. E hoje o novo sistema viário da Constantino Neri começa a ser construído e o trânsito também sofre mudanças e desde ontem homens estão postados do Manaus Trans para orientar o tráfego na área, Pellegrini. Bom dia, Paulo Guerra, Eduardo Silva, ouvinte do Jornal da Manhã. É verdade, Paulo Guerra, a unidade externa do Jornal da Manhã nesse momento, aqui no cruzamento da João Valério com Constantino Neri. Homens do Manaus Trans, viaturas do Manaus Trans, trabalhando intensamente, Paulo Guerra, desde a meia-noite.
estão aí orientando muito bem, o fazem de maneira de excelência nesse momento, a orientação do trânsito aqui na Constantino Nery. Já uma única mudança, pelo menos por enquanto, até o presente momento, que foi realizada aqui, Paulo. De quem vem pela João Valério, quem está vindo da João Valério em direção a Constantino Nery, o acesso ao bairro de São Jorge está interditado, ou também para quem converge da João Valério para Constantino Nery. Esse condutor que vai para o São Jorge ou para Constantino Nery, sentido centro, tem que fazer o retorno no Parque dos Bilhares. Única mudança até o presente momento, Paulo Guerra. Peregrino, as reclamações serão muitas, mas a população e os motoristas têm que entender também que para fazer uma obra desse porte, não se pode deixar de causar problemas ao trânsito, porque o trânsito terá que ser desviado, obviamente. Pois é, Paulo, não há nenhuma, assim, uma interdição total em canto nenhum, há apenas desvios, né? Como eu já comentei, Paulo Guerra, vindo da João Valério, quer ir para Constantino Nery, tem que fazer o retorno um pouquinho mais à frente, lá no Parque dos Bilhares e vem direto. Quer ir para o São Jorge, a partir da João Valério, já emendava, não, Paulo Guerra, para a estrada do São Jorge? Agora não, tem que fazer também o retorno no Parque dos Bilhares para pegar Constantino Nery, que tem o acesso para o centro da cidade de maneira tranquilo, totalmente liberado de quem usa Constantino Nery em direção ao centro de Manaus. Pois é, Peregrino, e as obras terão já início e com duração de pelo menos 12 meses, não é isso, Peregrino? Pelo menos um ano, Paulo Guerra. O prefeito Arthur Neto ontem, em entrevista ao programa do Valdir Corrêa, passava à população que aproximadamente 12 meses, mas que ele iria apertar bastante a construtora, já que o dinheiro está em caixa, já que o dinheiro está garantido por parte da Prefeitura Municipal de Manaus. O prefeito disse no programa ontem que vai sim apertar a empresa para ver se termina essa obra o quanto antes. Daqui a pouco teremos uma matéria completa aqui no Jornal da Manhã com orientações aos motoristas e também a fala do prefeito, que também anuncia uma intervenção proximamente lá pelas bandas do Manoa, não é, Peregrino? Pois é, Paulo Guerra, ali a avenida muito concorrida, a principal ali do Conjunto Manoa, a Avenida São João, ali com a Max Teixeira, Paulo Guerra, um local ali que tem congestionamento há muito tempo, né? E com certeza essa obra que o prefeito já está anunciando lá para ter início nos próximos 30 dias, com certeza, né? Logo depois que ficar pronto, vai trazer um benefício aí que vai ficar por centenas de anos, colocamos assim, Paulo Guerra, porque ali já está precisando, e não é pouco, de uma intervenção ali de trânsito naquele local. A mulher de um mototaxista comprou um vestido, Peregrino, e parece que ela não pagou o vestido, custou a pagar e o homem foi cobrar. E o que aconteceu, Alberto? Pois é, Paulo, o marido dela, da vendedora do vestido, foi cobrado, o mototaxista que é marido da compradora. Houve um desentendimento, Paulo Guerra, o mototaxista propôs pagar em parcelado, né, em 2 ou 3 vezes, só que o marido dela não gostou. Aí daí começou uma discussão, Paulo Guerra, e o mototaxista foi assassinado friamente, covardemente, com 14 facadas. Isso aconteceu no bairro da Compensa. De quanto era essa dívida, Peregrino? Um vestido que custa R$400, Paulo. O que diabo tem no vestido para custar R$400? Pois é, meio caro esse vestido. Deve ter, são aquelas roupas que são vendidas à prestação, Peregrino, aí o preço dobra. Mas não se deve matar por dinheiro algum, principalmente por R$400, não é, Peregrino? Pois é, Paulo, infelizmente o rapaz que era, né, trabalhador, todo mundo tinha como gente boa, o mototaxista acabou sendo assassinado pelo vestido da viúva. Ela deve guardar esse vestido e pendurar na parede, porque foi esse vestido que tirou a vida do marido dela. Sinais de estupro, marcas de tiros, corpo de mulher encontrado nas matas da reserva Adolfo Duque, Peregrino. Pois é, Paulo, com sinal de mutilamento pelo corpo. Você tem uma ideia, Paulo? As partes íntimas dessa mulher estavam, né, toda cheia de corte, toda machucada, a roupa só tinha blusa, a parte de baixo, a parte inferior já havia sido arrancada, marcas de estupro, marca de tortura, de pauladas na cabeça e, por fim, ela também levou tiros no rosto. Peregrino volta daqui a pouco e conta tudo o que aconteceu na cidade. E nesse instante, Peregrino, como é que está o movimento de carros na Constantino Nery?
Tranquilo, Paulo Guerra, nós estamos mais uma vez aqui no semáforo, né? Repetindo que nós estamos aqui mais uma vez no semáforo que fica bem aqui no cruzamento da João Valério com a Constantino Neri. O trânsito é tranquilo nesse momento, as pessoas passam, acenam dos carros para a unidade externa do Jornal da Manhã, Paulo Guerra. Movimentação bem tranquila ainda, chuvisca aqui na área, cai uma chuvinha bem de leve e o condutor não está tendo problema nem de quem está indo pela Constantino Neri para o bairro, nem de quem está vindo para o centro de Manaus. É o Jornal da Manhã com a sua reportagem no local onde vai acontecer a construção desse sistema viário da Constantino Neri, que deve desafogar o fluxo de 11 mil veículos, pelo menos na área. Até daqui a pouco, Peregrino. Muito bem, Paulo, quando voltaremos com essas e outras informações. 5:58. Já passa de 16,4 mil a quantidade de livros arrecadados para a quinta-feira de livros, que acontecerá no próximo dia 27, a partir das 17 horas no Parque Municipal Ponte dos Milhares. As publicações passam por triagem e serão disponibilizadas à população gratuitamente no dia da feira, em estandes separados por áreas do conhecimento. A campanha de coleta iniciada em janeiro deste ano superou as expectativas de arrecadação. No ano passado foram 8.200 livros doados. Este ano, a iniciativa já arrecadou 16.400, mais que o dobro do total do ano passado. A iniciativa tem como principal objetivo promover o estímulo à leitura e fomentar a prática do reaproveitamento. Morreu nesta segunda-feira, aos 83 anos, o ex-deputado estadual, vereador, cantor e radialista José Costa de Aquino, conhecido como Carrapeta. A causa da morte não foi divulgada. Ele estava internado no hospital e pronto-socorro Delfina Assis, na zona norte da capital, há cerca de 14 dias. Em nota, a Assembleia Legislativa do Estado lamentou a morte do ex-deputado estadual. O presidente Josué Neto, em nome dos 24 deputados, se solidarizou com familiares e amigos e informou que o corpo está sendo velado na Assembleia Legislativa. Carrapeta trabalhou na Rádio Maré e aqui na Rádio Difusora. O Ministério Público Federal no Amazonas recomendou a Eric Lopes da Costa Gadelha que pare de constranger, ameaçar ou impedir o acesso dos moradores tradicionais da Reserva Extrativista Estadual Ressex, Canutama, e da Floresta Estadual de Canutama, as áreas da Unidade de Conservação, bem como ao uso dos castanhais, florestas, rios e demais recursos naturais daquela unidade. A recomendação também vale para quaisquer outros supostos proprietários de terras da região. Comunitários dessas duas áreas protegidas no município de Canutama relataram que vêm sofrendo ameaças e constrangimentos constantes por parte de Eric Gadelha e de outras pessoas que se dizem proprietárias de áreas no interior das reservas. De acordo com a recomendação do Ministério Público Federal, caso persistam com as ameaças, os poceiros podem ser responsabilizados criminal, civil e administrativamente. A Reserva Extrativista Estadual Canutama foi oficialmente criada por meio do decreto 28.421 de 27 de março de 2009, abrangendo glebas de propriedade do estado, localizada no município de Canutama, na região do Rio Purus. 6:05, temos informações com José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Manacapuru se prepara para uma grande manifestação de repúdio ao abandono da M070, a estrada que liga Manacapuru à capital Manaus. É que as péssimas condições em que se encontra a estrada, no trecho que compreende a Ponte Rio Ariaú até a entrada da M352, a estrada de Novo Airão, está revoltando a população, principalmente os motoristas que trafegam todos os dias na estrada. Com a chegada das chuvas, os trabalhos de duplicação da estrada parou e a parte asfaltada encheu de buracos, o que vem causando muitos prejuízos a donos de veículos. Para evitar os buracos, os motoristas até começaram a usar parte da pista de barro terraplanada pelas máquinas durante a retomada das obras de duplicação. Mas os moradores começaram a colocar alguns obstáculos, como paus, pedras e até gradil, para evitar o trânsito, que além de colocar a vida dos moradores em perigo, a poeira e a lama também causavam muitos problemas, isso sem falar na falta de sinalização. Muita gente reclama da situação da estrada, o que levou o movimento de cidadãos manacapuruenses a organizar uma paralisação com o fechamento total da estrada. Com o slogan Manacapuru pede socorro, eu apoio, a paralisação já tem local, hora e data marcada. Será no dia 15 de abril, a partir das 8 horas, ao lado do loteamento Bem-TV.
O trecho mais crítico está entre o balneário Miriti até a estrada de Novo Airão. Muitos donos de bares e balneários dessas mediações estão tendo prejuízo por não ter mais o fluxo de visitantes provindos de outras localidades. Agora, uma boa notícia é que o prefeito Beto D'Angelo esteve na manhã de ontem visitando a fábrica de asfalto, acompanhando a reorganização das máquinas, o alinhamento da niveladora para dar continuidade aos serviços de recapeamento das ruas de Manacapuru. Isso significa que em breve serão retomados os serviços e o asfalto estará novamente nas ruas para acabar de vez com o problema dos buracos. O prefeito aproveitou para agradecer ao governador Wilson Lima por autorizar a retomada dos serviços na malha viária da cidade. De Manacapuru, Zeg para o Jornal da Manhã. 10h07 em Manaus. De Manacapuru, o Jornal da Manhã vai agora integrando o Amazonas através da notícia Urucará, onde está o repórter Valdino Castro. Bom dia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. A SEMPA Urucará, Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento, estará realizando no município um curso destinado à técnica de aumento à produtividade dos plantios da mandioca. O evento será destinado aos técnicos e agricultores do município. A formação acontecerá nesta terça-feira, 9 de abril. A cerimônia de abertura será no auditório da Câmara Municipal, no centro da cidade, iniciando às 8 da manhã. A ação objetiva orientar técnicos e agricultores sobre o benefício do trio da produtividade e beneficiamento da mandioca na produção agrícola. Também serão abordados preparo do solo, calagem e adubação, seleção de manivas, importância econômica da mandioca, controle de plantas daninhas, colheitas e beneficiamento. A formação será ministrada pelos pesquisadores da Embrapa Amazônia Ocidental e contará com a parceria da Prefeitura de Urucará, IDAN Local e Agrofrute. O projeto é importante para a região, pois possibilitará melhor produtividade econômica, garantindo a produção agrícola no futuro. Valdino Castro informou de Urucará para o Jornal da Manhã. 6h09 em Manaus. O projeto amazônico de oftalmologia humanitária vai promover mutirão de cirurgias oftalmológicas nos municípios de Humaitá, Manicoré, Novo Aripuanã, Borba e Nova Olinda, no interior do Amazonas, no período que vai de 13 a 21 deste mês. De acordo com a Marinha do Brasil, o navio de assistência hospitalar Soares de Meireles, que transportará a equipe de cirurgiões oftalmologistas de São Paulo e Manaus, que conduzirão as atividades, saiu de Manaus nesta segunda-feira. A prefeitura inicia nesta terça-feira às 8:30 da manhã no bairro da Raiz a próxima etapa da Operação Cheia 2019, que consiste na identificação das famílias residentes nas áreas passíveis de inundação, alagação, para atualização do banco de dados do SOS Enchente. A ação é organizada pela Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil de Manaus e pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos, SEMASC, com a participação integrada de outras secretarias municipais envolvidas na operação. O transporte de material escolar em mochilas com peso elevado, que chega às vezes a 30% do peso de crianças e adolescentes, deixa sequelas nos corpos ainda em formação. Essa situação pode ter fim com a aprovação do projeto de lei de autoria da deputada doutora Maiara do PP, em tramitação na Assembleia Legislativa do Estado, que tem como objetivo controlar o peso máximo a ser carregado pelos alunos. E é verdade. O projeto propõe às escolas que promovam a confecção de armários para seus alunos sem custos, caso o peso do material exceda o limite. Segundo a proposta, a mochila deverá ter no máximo 5% do peso do aluno quando se tratar de ensino infantil e 10% quando se tratar dos ensinos fundamental e médio. O deputado estadual Ricardo Nicolau, do PSD, cobrou da Secretaria de Estado de Saúde, Suzano, a adoção de medidas para frear a terceirização de mão de obra e reduzir à metade as despesas com este fim. A indicação faz parte do conjunto de sugestões encaminhadas pelo parlamentar nesta segunda-feira ao novo titular da pasta, Rodrigo Tobias, em audiência pública da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. O deputado estadual Serafim Corrêa, do PSB, afirmou que as empresas de transporte de Manaus precisam se reinventar em vez de buscar na justiça o aumento do preço da passagem. Na minha leitura, disse ele, as empresas de ônibus estão completamente equivocadas. Antes, as empresas não tinham concorrência. Com o surgimento dos aplicativos, a competição passou a ser diferente e vantajosa para quem usa aplicativos. E o deputado exemplificou o caso. Se 4 pessoas decidirem ir a um determinado lugar,
elas terão que pagar 4 passagens de R$3,80. Isso vai dar R$15,20. Mas se essas 4 pessoas chamarem um carro através de um aplicativo, elas vão pagar apenas R$8, o que daria R$2 por pessoa. Portanto, não tem chance de dar certo o que as empresas de ônibus estão querendo, avaliou o parlamentar. Uma ponte provisória está sendo instalada no trecho do quilômetro 7 da BR-230, rodovia transamazônica, que faz a ligação Apuí ao Maitá. A informação é do superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, DENIT, no Amazonas, José Fábio Galvão, atendendo o requerimento do deputado Josué Neto, do PSD, que pediu urgência na resolução do problema. A ponte provisória será construída pelo Exército Brasileiro. Conforme Josué Neto, no último dia 26 de março, a ponte de madeira caiu quando um caminhão carregado de sal passava sobre ela, deixando os moradores de Apuí, Santo Antônio do Matupi e outras comunidades isoladas por terra. De acordo com o superintendente do órgão, o processo de instalação da ponte provisória deve durar uma semana. A construção de uma ponte permanente será feita após o período de chuva. Josué Neto também solicitou, através de requerimento, que obras de pavimentação no município de Canutama sejam retomadas. O documento foi encaminhado ao secretário de Estado de Infraestrutura, Carlos dos Reis Lima. 6:12. O prefeito Arthur Vigílio Neto apresentou ontem um novo sistema viário da Avenida Constantino Neri, que irá interligar os bairros Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul, e São Geraldo, Zona Oeste, com a construção de 2 passagens subterrâneas nas ruas Pará e João Valério. São obras que vão revolucionar a paisagem urbana da cidade, vai ser útil para o trânsito. Investimos, sem nenhuma dúvida, em 2 grandes obras, 2 grandes complexos viários, como o do Manoa e este aqui da Constantino Neri, com João Valério. São obras que vão demorar um certo tempo, mas nós estamos com dinheiro no caixa para pagar. Então eu acredito que isso tudo vai propiciar que as empresas trabalhem em 3 turnos e que as empresas possam nos oferecer isso em menos tempo do que aquele que está programado. Essa será a maior intervenção existente na Constantino Neri e vai melhorar o trânsito no principal eixo entre as zonas norte e sul da cidade. Segundo o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito Manaus-Trans, aproximadamente 11 mil veículos trafegam na região em horário de pico, incluindo os turnos da manhã e tarde. O sistema viário da Constantino ocupa uma área de 35 mil metros quadrados, está orçado em R$64.382.924,90, com recurso de uma operação de crédito com o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal por meio do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano. Os serviços serão executados pelo consórcio Manaus, formado pelas empresas J. Nasser Engenharia Limitada e a construtora Soma Limitada, vencedores da licitação. O oficial 15 meses, mas eu entendo que você pode mexer nisso até para 10 se houver um grande empenho, e eu tenho certeza que as empresas se empenharão nisso. É diferentemente de alguém que faz a obra e depois tem uma burocracia danada para receber e corre para um, corre para outro, corre para outro. Não, o dinheiro está no nosso caixa, então depende só da gente. Apresentou a fatura, fomos lá fazer a medição, conferimos que está certo, nós pagamos na mesma hora, sem burocracia. Então não vai haver problema de caixa. E é isso que toca uma obra com segurança, é ter um caixa seguro, um caixa garantido para que as empresas possam ousar elas também e desafiar o tempo, já que elas têm tecnologia suficiente para aceitar e vencer esse desafio. Conforme o projeto da Prefeitura, uma nova pista irá interligar na Rua João Valério, no sentido leste-oeste, com a Avenida São Jorge, passando debaixo da Avenida Constantino Neri. Haverá uma bifurcação onde uma pista levará o tráfego de veículos no sentido bairro São Jorge e a outra fará uma curva à esquerda, levando o tráfego para a Avenida Constantino Neri, sentido centro, passando pela estação de transferência que será construída para atender ao transporte coletivo. A segunda intervenção sobre a Constantino Neri receberá o trânsito no sentido oeste-leste, interligando a Rua Pará com a Avenida São Jorge. As 2 passagens subterrâneas desativarão 7 semáforos que antes controlavam o tráfego de veículos nos 2 cruzamentos, dando mais segurança a motoristas e pedestres, além de garantir agilidade e fluidez ao trânsito. A primeira fase da obra consiste na cravação das estacas que formarão os muros das passagens subterrâneas, em paralelo à confecção das estruturas pré-moldadas em concreto na Avenida Constantino Neri. Os trabalhos serão similares nas ruas João Valério e Pará, nas respectivas ordens. Mais de 100 trabalhadores das empresas ganhadoras do certame estarão trabalhando no local. Nos próximos meses, a Prefeitura começará também uma intervenção viária na entrada do bairro Manoa, na zona norte da cidade. A obra visa desafogar o trânsito naquela área e está em fase de finalização
de projeto. A 19ª edição do Boletim Epidemiológico da Síndrome Respiratória Aguda Grave, elaborado pela Fundação de Vigilância em Saúde, divulgado ontem, informa que permanecem 998 casos notificados do SRAG, os 120 positivos para o vírus da influenza A/H1N1, os 170 para vírus sincial respiratório. E ainda na edição continua 33 o número de óbitos por H1N1 no estado, mencionado na edição anterior do dia 5, sendo 26 aqui em Manaus. No interior seguem os 3 em Manacapuruí, Parintins, Itacoatiara, Japurá e Urucurituba com um caso por município. A atualização é em relação ao vírus essencial, que passou dos 17 óbitos para 19. São 17 mortes na capital, um em Borba e outro em Manacapuruí. Em relação a óbitos por outros vírus respiratórios, não houve alteração. Manaus, um óbito por para-influenza tipo 3 e um por vírus metapneumovírus. No interior, um óbito por influenza A não sulpipável no município de Maués. Dos 55 pacientes graves que evoluíram para óbitos entre fevereiro e março de 2019, 47 deles faziam parte de grupo de risco mais suscetíveis, ou seja, 85% com destaque para crianças menores de 5 anos, idosos, pessoas com diabetes, pneumopatas, pessoas com obesidades e neuropatas. Polícia. Um tiroteio próximo a uma parada de ônibus dentro da Universidade Federal do Amazonas assustou estudantes no fim da tarde de ontem. 2 assaltantes roubaram o celular de um estudante e chegaram a atirar na direção dos vigilantes. Ninguém se feriu. 18h30 na parada de ônibus localizado no setor sul, campus universitário, que fica na Avenida Rodrigo Otávio, bairro do Japim. De acordo com a universidade, 2 homens armados com pistolas entraram na universidade em uma motocicleta. Eles teriam ido até o setor sul e assaltado um estudante que estava na parada de ônibus levando o celular dele. Vigilantes patrimoniais da universidade perceberam a ação dos suspeitos e seguiram-nos até o setor norte. No caminho, os suspeitos atiraram contra os vigilantes, que responderam com um disparo de alerta para cima. Os suspeitos conseguiram retornar à entrada da universidade e fugir. De acordo com a instituição, ninguém ficou ferido. E os estudantes do Márcio Nery estão à mercê da bandidagem. Ao deixarem a escola ou quando chegam à escola, são sempre assaltados por bandidos que ficam à espreita para tomar mochilas, tomar relógios e tomar celulares. E as autoridades policiais já foram várias vezes acionadas para chegar até o local, principalmente para dar segurança aos estudantes. Não é possível que continue esse estado de coisas. Muitos estudantes, pais de alunos estão em polvorosa, temendo pela vida de seus filhos nas mãos da bandidagem que impera naquela área no entorno lá do Márcio Nery. Alberto Pellegrini, um princípio de incêndio está acontecendo nesse instante na Rua Maceió com Salvador, em uma loja no bairro de Adrianópolis. Corpo de bombeiro já acionado. Muito bem, Paulo Guerra, a informação que vamos levantar os detalhes, né, desse incêndio que está acontecendo nesse momento. O Corpo de Bombeiro já iniciou o deslocamento para o local e acredito aí que logo, Paulo, essas chamas serão contidas, já que não é ainda, pelo menos até o presente momento, um incêndio de grande porte. É um princípio de incêndio, segundo informações. Daqui a pouco o Pellegrini traz mais detalhes. Pellegrini, muita gente reclamando de semáforos na cidade e também a falta d'água em vários pontos. Pellegrini, o Rio Negro está seco ou está cheio? Enchendo cada vez mais. A cota do Rio Negro chega sempre no programa do Valdir Corrêa com o Roberto Quest. Entretanto, nos bairros da cidade, Paulo Guerra, especialmente Zona Norte, Zona Leste e demais zonas também, eu posso te dar o exemplo dos bairros como Zumbi dos Palmares, o bairro Grande Vitória, o Nova Vitória, os bairros em torno ali, Paulo, da rotatória do bairro de São José, todos com grande deficiência do abastecimento d'água aí nos últimos dias. Desde domingo, por exemplo, pelo menos nessas áreas, desde domingo que não dá água, pelo menos de forma, né, Paulo, suficiente para manter as famílias. É bom lembrar que entre sábado e segunda-feira o Rio Negro subiu 10 centímetros, Alberto Pellegrini. Pois é, e vem faltando água em praticamente todos os bairros de Manaus. Pellegrini, o que aconteceu nas últimas horas na cidade?
Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, movimentação no pronto-socorro 28 de agosto com uma pessoa vítima de tiro, levou balaço no peito e deu entrada por volta de 22 horas e 30 minutos no pronto-socorro 28 de agosto. Já no pronto-socorro João Lúcio, no Gigante da Zona Leste de Manaus, um homem deu entrada vítima de agressão física. Ele levou murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. As informações dão conta, Paulo Guerra, que trata-se de uma briga de família. Um genro chegou lá fazendo graça, apanhou do sogro e apanhou também dos cunhados. Ele estava fazendo graça, ameaçava bater na mulher, aí a família dela reuniu e deu-lhe uma pisa, deu-lhe um sacode nele, que deu entrada no pronto-socorro João Lúcio. Era começo da noite de ontem. A filha, que estava prestes a apanhar, ainda dizia: papai, não faça isso, eu amo papai, falando português lindo, eu amo ele, papai, não bata mais nele, papai. Ela estava quase apanhando, estava sendo esculhambada, mas quando bateram nele, ela não gostou. Ai, papai, deixe de violência. Mas ainda assim, o papai dela deu-lhe uma pisa no genro com a ajuda dos cunhados. Ele foi bater no pronto-socorro João Lúcio. Passou a noite do lado de seu amor. A mulher chegou lá e ainda ficou para acompanhá-lo. Ainda no pronto-socorro João Lúcio, um homem deu entrada vítima de agressão física. Paulo Guerra, uma desavença aconteceu entre ele e seu colega de copo. Os dois estavam tomando aquela cerveja da classe menos favorecida, aquele litrão, aquela cerveja de pobre, R$5 um litro de cerveja. Eles tomavam junto, estavam bebendo. Lá pelo quarto ou quinto litrão, a briga começou, um agrediu o outro, um contou um segredo pro outro e daí começou a confusão. Taco, bola de sinuca, mesa, cadeira foi usado como arma nessa desavença entre dois amigos que tomavam a cerveja da classe menos favorecida. Ainda do pronto-socorro João Lúcio, acidente de trânsito, uma queda de moto. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um rapaz de 17 anos corria, acelerava e fazia graça, piruetas nas ruas da zona leste da cidade, até que ele perdeu o controle de sua máquina, caiu e saiu rebolando pelo asfalto. Rapaz, não é todo mundo que consegue dominar o cavalo do cão, uma moto 125 cilindradas. Pronto-socorro Platão Araújo. O Platão Araújo também fica na zona leste da cidade. E a noite de ontem, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, apanhou com uma placa que estava sinalizando uma lanchonete. Na placa estava escrito 4x salada por R$10 e de brinde uma jarra de suco. 4x saladas R$10 mais uma jarra de suco. Essa placa mostrava essa promoção. Logo depois, essa mesma placa foi usada como arma e sentaram essa placa na cabeça desse homem. Ainda não foi identificado. Deu entrada no Platão Araújo, era por volta de 22 horas e 30 minutos. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! Um homem levou 2 estocadas, 2 facadas na barriga. As primeiras informações dão conta de que ele também é mais uma vítima de um colega de copo. Os dois estavam bebendo, começaram com cerveja, o dinheiro foi diminuindo, passaram para o camelinho. Camelinho é aquele corote com gosto de fruta. Se o cara não fica bebo, pode morrer de dor de barriga. O camelinho foi a desgraça no final. Eles tomaram 5 garrafas de camelinho e um deles deu entrada em estado grave no pronto-socorro João Lúcio, aliás, no Platão Araújo. Era começo da noite de ontem, quando esse homem deu entrada em estado grave no Platão Araújo. É agora.
As notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas em Manaus. E atenção! Uma mulher de 34 anos de idade. O corpo dela foi encontrado ontem. O corpo estava nas matas da Reserva Duque, na área do bairro Nova Cidade. A roupa dela, a parte de baixo, já não existia. Haviam levado. Ela estava somente de blusa. Sinais de estupro e de tortura apareciam no corpo da mulher. Ela também levou pauladas na cabeça e um tiro no rosto. As informações ainda desencontradas dão conta de que ela pode ter sido arrastada e ter sido morta e estuprada nesse matagal lá nas proximidades da Reserva Duque. Paulo Guerra, foi um crime bárbaro, sinais de tortura pelo corpo. Essa mulher infelizmente ficou totalmente mutilada por bandidos, por essa tortura que ela sofreu, seguida de estupro. Um caríssimo vestido foi o motivo de um homicídio no bairro da Compensa. E tudo aconteceu assim. Paulo Guerra, uma mulher se engraçou de um vestido que estava exposto no manequim de uma boutique, de uma luxuosa boutique no bairro da Compensa. Nessa ela se apaixonou pelo vestido e acabou comprando o vestido para pagar depois. R$400 ela se comprometeu em pagar. Daí, Paulo Guerra, ela não honrou um compromisso. Daí começou a confusão, a cobrança, a dona da loja ia cobrá-la, e até que a dona da loja resolveu contar para o marido dela, né? Daí o marido foi em busca do marido da outra mulher que estava devendo o vestido. Eles conversaram, a confusão foi chegando, a discussão foi se acalorando, até que o cobrador da dívida, o marido da dona da loja, resolveu matar o marido da mulher que estava cometendo o calote. O marido dela foi esfaqueado várias vezes devido a essa cobrança da dívida. Foi uma morte realmente muito violenta. O bandido, o assassino está foragido. Esperamos aí que o mais breve possível ele seja preso. O mototaxista Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã foi morto com 14 facadas espalhadas pelo corpo. Um crime bárbaro ocorrido no bairro da Compensa. Mas Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã continua foragido, e a Secretaria de Segurança deve à sociedade e à família da vítima está ainda foragido o Rodrigo da Silva Oliveira. O Rodrigo da Silva Oliveira deu uma facada no abdômen de uma garota de 16 anos, enteada dele. Ele queria colocar a garota para fora de casa, da casa que não é dele, da casa que é da mãe da garota. Daí ela não quis sair e ele a assassinou, aliás, ele a esfaqueou. Ela está entre a vida e a morte na UTI do pronto-socorro 28 de agosto. O estado dela é considerado gravíssimo, segundo as informações que nos foram passadas na manhã de hoje. Se você sabe o paradeiro do bandido cruel, assassino, né? Tentou um assassinato covarde que bateu e esfaqueou uma mulher. O nome dele é Rodrigo da Silva Oliveira, e a Secretaria de Segurança Comolesa ainda não prendeu esse bandido. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 58 exames de corpo de delito. Dentre eles, Paulo Guerra, um homem que apanhou e apanhou muito. Ele chegou mais cedo, ele costuma trabalhar à noite e costuma chegar às 6 horas da manhã. Chegou às 3 horas da manhã em casa e encontrou um outro homem na companhia de sua mulher na residência dele. Ele foi tomar satisfação e apanhou muito desse homem. E a mulher dele disse, Paulo Guerra, que ele não era amante dela, que ele estava consertando a televisão. Se a sua televisão na sua casa está falhando, todo cuidado é pouco, que o consertador de televisão costuma agir
na madrugada. É contigo, Paulo Guerra. Esportes. Ganso é punido em 9 jogos por ofensas a quarto árbitro em Fla-Flu. Suspensão só vale para o Campeonato Carioca do ano que vem. Camisa 10 escapa de pena de 360 dias, mas leva a punição considerada pesada por defesa. Pena só vale no estadual e Meia poderá enfrentar o Verdense nesta terça-feira pela Copa do Brasil. As 3 equipes atualmente no topo da tabela da Premier League abrem nesta terça-feira as quartas de final da Champions. Tottenham e Manchester City se enfrentam pela primeira vez em nível europeu, enquanto o Liverpool recebe em Anfield o Porto. Fiel ao estilo que o consagrou em tantas competições nos últimos anos, o Corinthians garantiu na noite de ontem a vaga na final do Campeonato Paulista pelo 3º ano seguido. Diante de um Pacaembu lotado de santistas, o Timão não se furtou a apostar na sua força defensiva para fazer valer a vantagem conquistada em Itaquera, mas a estratégia deu certo só até os 41 minutos do segundo tempo, quando Gustavo Henrique ganhou bola alta, garantiu o triunfo do Peixe por 1-0 e levou tudo para os pênaltis. Diante da marca da Cal foram necessários 16 chutes. Bozelli foi o único a parar em Vanderlei. Cássio dessa vez não foi herói, mas o Timão comemorou por causa das batidas na trave de Caio Jorge e Vitor Ferraz. Aliás, foi a terceira vitória corintiana nos pênaltis em 2019, dessa vez pelo placar de 7-6. Outros jogos de ontem. Copa do Nordeste, Fortaleza 4, Vitória 0. Campeonato Paraense. Paysandu 1, Independente 0. O Independente se classificou. E os jogos de hoje? Às 19h15, Copa Libertadores da América, Atlético Paranaense e Tolima. Olímpia e Godoy Cruz. 21h30, Internacional e Palestino, Peñarol e Liga de Quito, São Lourenço e Melgar. Às 19h15, pela Copa do Brasil, vão jogar Fluminense, Luverdense, Bahia e CRB. Últimas notícias. As companhias aéreas brasileiras vão começar nesta quarta-feira a fiscalizar com mais rigor o tamanho das malas de bordo. Os primeiros aeroportos serão os de Brasília, Afonso Pena na região metropolitana de Curitiba, Natal e Viracopos em Campinas. Nos próximos dias serão incluídos outros, como os de São Paulo e Rio. As aéreas alegam que desde o início da cobrança da bagagem despachada, muitas pessoas passaram a levar malas maiores a bordo. Sem espaço suficiente para todas as malas dentro da cabine de passageiros, algumas delas precisam ser transferidas de última hora para o porão do avião, causando confusões e até atrasos em voos. Tem muita gente que leva uma verdadeira mudança lá dentro do avião, não querendo pagar pela bagagem. O temporal que atingiu o Rio na noite de ontem deixou um morto e 3 crianças desaparecidas após um deslizamento. O número de mortos já é de 3. Há previsão de mais chuva forte. Só em um bairro choveu em 4 horas, esperando para todo o mês. 39 sirenes foram acionadas em ao menos 20 comunidades do Rio. O prefeito pediu ainda há pouco que a população não saia de casa. Um novo trecho da ciclovia Timaya desabou por volta das 22 horas durante o temporal. A parte que caiu fica na Avenida Niemeyer, no sentido Vidigal, na altura do bairro de São Conrado. O trecho fica um pouco depois do local que já havia desabado em fevereiro deste ano. O presidente Jair Bolsonaro sancionou sem vetos nesta segunda-feira o projeto que altera o cadastro positivo. As mudanças devem entrar em vigor daqui a 6 meses. O texto já havia recebido aprovação no Senado no último dia 13, após ter passado por mudanças na Câmara. O cadastro positivo funciona como um banco de dados para reconhecer os consumidores que são bons pagadores. O governo dos Estados Unidos proibiu na segunda-feira a entrada de 16 cidadãos sauditas supostamente envolvidos no assassinato do jornalista Jamal Khashoggi no ano passado no consulado da Arábia Saudita em Istambul, na Turquia. Todos eles já haviam recebido sanções econômicas de Washington em novembro passado, consistindo no congelamento de ativos nos Estados Unidos e a proibição aos cidadãos americanos de fazerem transferências com eles ou suas empresas. No grupo de 16 aparece o nome de Saud Al-Qahtani, um dos conselheiros mais próximos do príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman. Os israelenses iniciaram nesta terça-feira as 21ª eleições parlamentares do país. Mais de 6,3 milhões de eleitores votam em uma eleição que na verdade é vista por muitos como um referendo sobre o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. As sessões eleitorais abriram às 4 horas e fecharam às 19 horas
16 horas horário de Brasília, mas os resultados deverão ser conhecidos apenas na quarta-feira. Netanyahu busca seu 4º mandato consecutivo e 5º no geral, incluindo um período em que esteve no poder nos anos 90. Caso confirme mais uma vitória, ele garante um lugar na história como o primeiro-ministro a passar mais tempo no cargo, superando o fundador de Israel, Davi Ben-Gurion. O atual premier enfrenta a forte oposição de seu ex-chefe de Estado-Maior do Exército, Benny Gantz, cujo novo partido azul e branco busca substituir o Likud, a muito dominante. Abraham Weintraub é o novo ministro da Educação do governo Jair Bolsonaro. Ele foi anunciado ontem após a demissão de Ricardo Vélez Rodrigues. Weintraub toma posse nesta terça-feira. Ele era secretário executivo da Casa Civil, cargo considerado número 2 da pasta de Onyx Lorenzoni. É outro que, segundo informações, não tem nenhuma experiência em gestão. O presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que mantém sua determinação de transferir a embaixada do Brasil de Tel Aviv em Israel para Jerusalém. Porém, não disse quando definirá a mudança. Segundo ele, quer evitar confrontos e choques. De acordo com o presidente, as resistências vêm, sobretudo dos palestinos e iranianos. Às vésperas da marca dos 100 dias de governo, o presidente Jair Bolsonaro buscou explicar ontem o que quis dizer ao afirmar que não nasceu para ser presidente da República. Segundo ele, é um desafio ocupar o Palácio do Planalto, mas está confiante que na quinta-feira poderá anunciar o cumprimento de mais de 90% das metas fixadas logo que assumiu o poder. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, e o Procurador-Geral da Confederação Suíça, Michael Lauber, assinaram nesta segunda-feira uma declaração conjunta com o objetivo de fortalecer a cooperação entre os dois países no combate à criminalidade transacional. O foco é a ampliação do intercâmbio de informações durante investigações penais, especialmente os relacionados aos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção recorrente nas apurações da Operação Lava Jato. Sou animal de combate, mas em economia, diz Guedes ao rejeitar tarefa de articulador político. Na semana passada, o ministro da Economia teve embates com deputados da oposição durante a audiência na Câmara. Não tenho pretensão de ser articulador político, declarou ele. O ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal reforçou ontem seu posicionamento favorável à prisão após condenação em segunda instância, medida considerada um dos pilares da Operação Lava Jato. A fala de Fux foi feita em evento na Procuradoria-Geral da República, em que estavam presentes o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, ambos defensores da execução antecipada da pena, e o Procurador-Geral da Suíça, Michael Lauber. O relator da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, deputado delegado Marcelo Freitas, do PSL de Minas Gerais, deve apresentar hoje o seu parecer aos integrantes do colegiado. Nesta etapa, os deputados vão analisar apenas se a proposta da emenda à Constituição enviada pelo Executivo fere algum princípio constitucional. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, afirmou nesta segunda-feira que o Ministério enviará ainda nesta semana para o Palácio do Planalto uma proposta de projeto de lei que prevê o aumento do prazo de validade da carteira de motorista, atualmente de 5 anos, e também da quantidade de pontos pela qual o motorista perde a habilitação em caso de acúmulo de infrações. O ministro não detalhou o projeto, mas disse que, além de aumentar a pontuação para a suspensão da carteira, a proposta também acelerará o processo de suspensão em caso de infrações mais graves, como dirigir sob o efeito de álcool. A questão da prorrogação e mais um conjunto de questões, como a alteração da pontuação para a perda da habilitação, depende de lei. Já está pronto e será enviado para o Planalto ainda esta semana, disse ele. Atualmente, o motorista pode ter a carteira suspensa se acumular ao longo de 12 meses 20 ou mais pontos. Esses pontos são acumulados de acordo com as infrações cometidas no trânsito. O projeto também vai tornar mais ágil, disse o ministro, a suspensão da habilitação em casos de infrações muito graves, como dirigir sob o efeito de álcool. Segundo o ministro Tarcísio Freitas, não existe razão para justificar a necessidade de renovação a cada 5 anos. Também, sem dar detalhes, ele afirmou que há outros procedimentos que precisam ser alterados. O ministro afirmou que outras medidas ainda serão tomadas, como o fim da obrigatoriedade do uso de simuladores como condição para se requisitar a carteira de motorista. Depende de resoluções do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. 6h48 em Manaus. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta terça-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Maia diz que trabalhará por reforma da Previdência sem fazer articulação. Não sou mulher de malandro.
A Folha de São Paulo. Bolsonaro diz que MEC não poderia continuar sangrando. O Estado de São Paulo. Em evento ao lado de Moro, Fux também defende prisão em segunda instância. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Banco do Brasil negocia para não pagar plano de saúde para quem se aposentar. Valor econômico. Guedes diz que bancos terão que despedalar e devolver recursos à União. Estado de Minas. Bolsonaro sanciona a lei do cadastro positivo para todos os consumidores. No Recife, o Jornal do Comércio. Aluno de Olavo de Carvalho, o novo ministro da Educação, promete gestão técnica. Fortaleza, Diário do Nordeste. Desembargador cearense é condenado a 3 anos de prisão por venda de liminares. Mas isso foi lá em Fortaleza. 0 Porto Alegre. Estou que nem um paraquedas com Bolsonaro. Estou com ele, não abro. Confunde-se, Mourão. As edições impressas locais, o Centenário, o Jornal do Comércio. Soframa sobe para um novo patamar. A crítica. Estupro. Médico denunciado. Polícia identifica a 4ª vítima. Estas foram as principais notícias de ontem, as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens Valdino Castro, José Alberto Zegdeg e Alberto Pellegrini. Operação de áudio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h45. Difusora, o amor do Amazonas está no ar.